Hoje é 14 de julho de 2021. Este comentarista tem uma remissão pequena a fazer sobre acontecimento envolvendo na CPI lá de Brasília o advogado criminalista Alberto Zacarias Toron e o senador Otto Alencar, se a memória não falha. O senador foi desrespeitoso com o advogado, recebeu uma resposta ou um ripostamento à altura, e parece que aquilo foi ocasional e não se repetirá. Mas isto vem sucedendo intermitentemente nos tribunais, às vezes, raramente, ou em departamentos oficiais outros, quando o advogado interfere no exercício da profissão, aliás, realizando suas atribuições ou seu trabalho. E essa interferência dos profissionais do direito não é bem recebida, às vezes, e ocasionalmente produz, inclusive, um mandado de prisão expedido verbalmente e depois formalizado no gabinete ou mesmo no cárcere dessas segmentações dos departamentos oficiais que nós temos por aí. Isto vem sucedendo, sim, às vezes, com um pouco mais de frequência, em outras oportunidades sucede devagar ou em períodos mais alongados, mas tem sucedido com dose maior de habitualidade, o que traz preocupação, sim, à própria presidência do Conselho Federal da Ordem, que nesse acidente entre o senador eminentíssimo e o criminalista Alberto Toron interveio vigorosamente no sentido de que se apuraria a produção daquela manifestação do senador que constituía teórica e factualmente um arrostamento às prerrogativas da advocacia. Este antigo criminalista se recorda de alguém que afirmou: segundo a minha língua soubesse o que o meu coração pensa, mandaria cortá-la para que ela não dissesse aquilo que o meu coração pensa e não quer dizer. A verbalização do pensamento precisa ser, com certeza, fiscalizada nesse tipo de debates. E a própria atividade da autoridade policial no sentido de vigiar ou fiscalizar eventual excesso pede, sim, que o fiscal, seja ele um delegado de polícia, seja um beleguim de baixa estirpe, seja até um ministro do Supremo Tribunal Federal, repense ou pense repetidamente sobre aquilo que pode dizer, sobre aquilo que não deve dizer, e sobre aquilo que, se, quando dizendo, pode propiciar ou provocar uma resposta à altura da ofensa. Essa hipótese que foi concretizada lá no dia 30 de junho, no âmbito ou naquela manifestação, naquele debate entre o advogado e o senador, foi uma hipótese muito desagradável, parece ter sido superada. Mas isto acontece, sucede às vezes, gerando uma tristeza muito grande, sem que se saiba se aquela manifestação repressiva da autoridade foi gerada por um hábito, por uma
educação má da autoridade reitora da audiência ou da instrução em curso, ou se foi eventualmente a consequência de uma anomalia, quiçá, de natureza fisiopsíquica. Parece que o senador presidente da CPI estava recém-saído de contágio do bicho. O Paulo Sérgio usa essa nomenclatura bicho quando pensa na pandemia. Parece que o eminentíssimo senador havia sido vacinado já e 2 vezes vacinado, havia sido inclusive contagiado pelo bicho, o que talvez estivesse a lhe provocar essa reação anômala dentro do preparo que o senador tinha e deve ter, porque exerce a arte política há muitos e muitos anos. Se assim foi, se assim aconteceu, tem o eminentíssimo senador uma desculpa, uma escusa, uma atenuante, quiçá uma justificativa. Isto lembra ao criminalista Paulo Sérgio Leite Fernandes um livro muito elucidativo chamado O Estrangeiro, de Albert Camus, que lhe foi ofertado há muitos anos pelo criminalista Ricardo Antunes Andreucci, do qual nós todos da classe jurídica nacional temos muita saudade. Qual era o teor daquele livro? Alguém estava no deserto, passaram 3 árabes. Esse alguém, em determinado instante, sacou de uma faca, um punhal, uma adaga e apunhalou as criaturas. E foi colhido, processado, preso, interrogado. E se lhe perguntou: por que você fez isso? E a criatura respondeu: estava muito quente. Em outros termos, havia muito sol. Este velho escriba da advocacia criminal já defendeu em priscas eras uma criatura que, saindo de um bar ou posto à porta de um bar, esfaqueou o outro sem uma razão aparente. Não o absolveu, não, mas conseguiu uma exculpação razoável que minorou a pena do acusado. E o motivo pelo qual foi obtida a redução da pena daquele esfaqueador foi o fato de o agressor estar com o nervo de um dos dentes exposto e com uma infecção que lhe torpedeava a possibilidade de raciocínio adequado. É evidente que um nervo exposto na boca de uma criatura pode provocar uma reação absolutamente destoante do equilíbrio que ela precisa ter. Isso, de repente, aconteceu ao eminentíssimo senador. Se a afecção ou a infecção estivesse a reduzir a capacidade de resistência ao bicho, é provável, é possível, é razoável, é desculpável.
Este escriba, a propósito, se recorda, vem à mente do escriba um fato acontecido anos atrás com o eminentíssimo presidente do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, que teve uma passagem superiormente notada na banca superior do Supremo Tribunal Federal, na presidência. Joaquim Barbosa, numa determinada sessão, mandou que a polícia judiciária, que estava a fiscalizar o local, retirasse um advogado à força da tribuna do Superior Tribunal que o Brasil tem, do Supremo Tribunal Federal. O escriba se lembra bem. O presidente Joaquim Barbosa teria dito: tirem esse homem daqui. E o advogado, becado, togado, foi realmente tirado violentamente da tribuna do Supremo Tribunal Federal. E se diria que o ministro Joaquim Barbosa era uma criatura violenta, era verdadeiramente obstinado, teimoso, acentuadamente irritado. Mas não se lhe atribuiria normalmente habitualidade naquele comportamento extravagante. E este escriba ficou a refletir, a pensar por que o ministro Joaquim Barbosa, hoje, advogando sim, porque aposentado e inscrito valentemente na Ordem dos Advogados do Brasil, porque o ministro teria procedido daquela forma. E lhe veio uma explicação muito admissível. O ministro Joaquim Barbosa tinha um problema na coluna vertebral que o obrigava, inclusive, muitas vezes a presidir a sessão em pé. O ministro se levantava, colocava as mãos no espaldar da poltrona ou no encosto da poltrona e debatia com os colegas meio curvado, sinal de que havia, com certeza, um pinçamento de um enervamento qualquer da coluna vertebral. Então, assemelhadamente, se lhe perguntasse por que Vossa Excelência fez aquilo, ou por que o advogado, hoje, advogado Joaquim Barbosa, teria mandado retirar agressivamente ou violentamente o advogado da tribuna do Supremo Tribunal Federal, o ministro, hoje advogado ilustre e aquela época ministro-presidente da Suprema Corte, poderia dizer: não sei. Estava muito calor. É assim que as coisas se compõem. Na hipótese do ministro, é justificável que ele estivesse com um tal dolorimento, a expressão é correta, nas espáduas, que fosse levado a fazer aquilo que fez, arrependendo-se depois, quiçá. E, na hipótese do senador, com certeza, ou com grande razoabilidade, ele talvez não estivesse ainda em condições perfeitas para presidir aquela sessão na fiscalização daqueles atos postos em debate na Comissão Parlamentar de Inquérito. Isso sai nas águas. Ou não sai, porque
o fato acontecido com o ministro lá atrás e o fato acontecido com o presidente da CPI não são muito tranquilizadores quanto à repetição de ocorrências assemelhadas. Há advogados que se calam quando ofendidos, deixam que a coisa transmigre para o esquecimento, e há outros que têm o Estatuto da Ordem em tal plenitude que não deixam que o acidente passe em branco. De qualquer maneira, não foi bom o que aconteceu, não. Este antigo criminalista não sabe o que faria em oportunidade assemelhada àquela que aconteceu ao eminentíssimo criminalista Alberto Zacarias Toron, mas com certeza se comportaria de forma assemelhada. O advogado Toron até se conteve, foi elegante, foi muito adequado às circunstâncias, até para não tornar aquele acidente de percurso uma coisa mais séria. Mas o que se espera é que o eminentíssimo senador presidente daquela sessão leve aquele acidente em consideração nas próximas vezes e repense muito antes de pronunciar qualquer frase ou qualquer característica verbal que possa constituir uma contumélia ou uma ironia, ou possa constituir um aviltamento da beca ou da toga do colega exercendo uma profissão parecida, assemelhada, porque estaria Alberto a defender alguém que estava a ser interrogado e precisava explicar-se. Foi um acidente de percurso feio. Não ficou bem ao eminente senador, que não há de querer desculpar-se, não há de querer explicar-se, e de repente nem precisa prestar explicações. É preciso sim que não repita aquilo que constituiu o seu primeiro comportamento. Ele, um eminentíssimo médico, habituado a usar o bisturi e, com certeza, aleitado também no uso da palavra ou do componente verbal da comunicação com os demais membros da espécie humana, porque é hoje a sua profissão. Dito isto, o Paulo Sérgio vai deixar de lado a caneta, que usualmente não é uma Bic, é uma caneta de inteiro mais sofisticada. Lembrá-lo de que precisa ter muito cuidado naquilo que diz, naquilo que escreve e naquilo que não diz, porque o silêncio às vezes também é muito ofensivo. Dito isto, vamos voltar ao trabalho e la nave va!